Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Nós podemos observar então pela resposta que responder sim generalizando não seria correto, seria um certo afoitismo. Entretanto, responder não generalizando também seria a mesma situação. Então, no decorrer do nosso trabalho, ao analisarmos o tema, nós acreditamos que ao final as pessoas já terão um conceito bem próximo da realidade como resposta para essa primeira pergunta. Em princípio, sim e não. A gente vai desenvolver tudo isso porque realmente as pessoas têm uma grande curiosidade a respeito de descoberta, mas de previsão do futuro. Senhor Antônio, com que objetivo o futuro está oculto ao homem? Voltamos à primeira pergunta. Em princípio, realmente, se o homem conhecesse o futuro, possivelmente, ou quase com certeza, ele negligenciaria a vivência do presente. As suas atitudes, o seu comportamento não seria feito com a liberdade com o que ele faz, não conhecendo, porque ele já teria como domínio da sua ideia de que se uma coisa tem que acontecer, inútil seria ocupar-se com ela, ou então procuraria impedir que ela acontecesse. E Deus não quis que fosse assim. A fim de que cada um de nós concorra para a realização das coisas, até aquelas que nós gostaríamos que não ocorressem, nosso desejo seria opor-se a elas. Assim é que nós mesmos, com esse desconhecimento do futuro, preparamos, a maioria das vezes, os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da nossa existência. Eu vou levantar aqui alguns tópicos a respeito da previsão do futuro. Por exemplo, o sonho, o sexto sentido, né, jogos também, e algum trabalho dentro do espiritismo, inclusive fora da doutrina de Allan Kardec. Né? Esses são alguns quesitos que estão na cabeça das pessoas lá fora. Por que Deus permite, às vezes, a revelação do futuro? As condições em que Deus o permite, a gente fala Deus, mas nós vamos nos ater ao seguinte: são as leis divinas que estabelecem essas condições. O conhecimento prévio do futuro, ele facilita a execução de algumas coisas, ao invés de impedi-las. Obriga o homem a agir diversamente do modo que agiria se não lhe fosse feita essa revelação. Não raro também, muitas vezes, a maioria delas, é uma prova. Por exemplo, a perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Vamos citar um caso específico. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com a qual ele não contava, pode dar-se que essa revelação desperte nele a cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa essa herança, desejando talvez que para tal se dê a morte daquele de quem herdará. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos, de o que eu vou fazer com essa herança? Vou ajudar alguém, vou construir algo de bom. Se a predição não se cumpre, aí ainda está outra prova, consistente na maneira porque ele suportará a decepção. Se com revolta, com resignação, isso tudo vai influir no comportamento de quando lhe é revelado. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos, bons ou maus, que a crença na ocorrência daquele fato lhe faz nascer no íntimo.
Eu levantei essa questão, né, porque geralmente existem livros de sonhos que nos parecem, né, pelo menos nos livros, o significado de alguns sonhos é o que vai acontecer amanhã. Né? E nós temos também jogos de búzios, onde foi o que eu citei. Como é o nosso caso é o Espiritismo, nós temos, não na doutrina kardecista, e sim em Umbanda e em outros segmentos, né, do Espiritismo, previsões do futuro. Senhor Antônio, os Espíritos, eles podem nos fazer conhecer o futuro? Olha, há condições, independente de ser Espiritismo ou não, Umbanda, em qualquer exercício que se faça dessa faculdade. Tá bem? Nós precisamos tirar isso de que isso pode ocorrer em qualquer lugar, em qualquer situação. Agora, vamos ver. Se o homem conhecesse o futuro, como nós falamos na questão anterior, ele ia descuidar-se do presente. Isso é ainda um ponto sobre o qual nós insistimos no desejo de obter uma resposta precisa. E há nisso um grande erro. Porquanto a manifestação dos Espíritos não é um meio de adivinhação. Se fizerdes questão absoluta de uma resposta, você vai recebê-la, possivelmente de um espírito brincalhão, de um espírito doidivanas, de cujo qual as respostas nós teremos que questionar. Nós vamos ver um pouco mais para frente que o fenômeno está aí. O resultado dele vai depender de alguns fatores. Inclusive esse item que o senhor citou aí, lendo, né, eu já li o livro dos Espíritos, existem realmente as pessoas que invocam os Espíritos, nem sempre vêm aqueles Espíritos que você chamou, né, que seria os Espíritos sérios, os bons Espíritos, vêm, como o senhor disse aí, os Espíritos brincalhões, realmente que vai deturpar tudo aquilo que nós queremos, que a gente vem requisitar. Está faltando 15 minutos para as 10 horas da manhã. Qual é o objetivo dos Espíritos, Sr. Antônio, que transmitem previsões falsas a respeito do futuro? Olha, as previsões falsas, como você já fez referência aí, só uma pequena correção, nós não invocamos, nós evocamos os Espíritos. Então, está de acordo, proporcional ao nível evolutivo, a intenção daquele que o faz. Tá bem? Então, os Espíritos, uma vez evocados, através das nossas vibrações, do nosso nível de frequência, que vai proporcionar sintonia com o tipo de espírito. Então, pela pergunta, se transmite previsões falsas a respeito do futuro, né? Obviamente não será um espírito de um nível mais elevado. Então, eles fazem, a maioria das vezes, para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam. E depois, eles riem-se do desapontamento. Essas predições mentirosas, no entanto, trazem algumas vezes um fim sério, o qual de pôr à prova aquele a quem são feitas, mediante uma apreciação da maneira porque o que lhe é dito e dos sentimentos bons ou maus que isso lhe desperta. Está tudo correlacionado com as perguntas anteriores, né? A previsão é falsa, mas ele pode acreditar e tecer uma série de conjecturas do que ele vai fazer com essa previsão, né? Que podem ser de bons pensamentos, boas intenções, e isso vai lhe acarretar crédito evolutivo. Em compensação, a recíproca é verdadeira. Ele pode fazer no pensamento conjecturas não muito saudáveis, sadias, o que lhe acarretarão débitos no caminho evolutivo. Então o senhor acredita que é tudo psicológico? Não é bem psicológico, são registros reais que o consciente, ao tomar conhecimento da notícia ou da provável certeza do acontecimento, envia mensagens para o inconsciente. Ele envia essas mensagens realmente, e essas mensagens estarão gravadas no inconsciente.
Se forem de boa natureza, serão devolvidas posteriormente ao consciente em forma de bons frutos, de um comportamento positivo, de saúde, de felicidade e de outras coisas que nós vivemos atrás delas. Ao contrário, se são enviadas para o inconsciente, pelo consciente, informações ruins, pensamentos maliciosos, produtos de orgulho, de egoísmo, isso nos será devolvido mais tarde para o consciente em forma de doenças, de sentimentos negativos que nos impedirão de encontrar essa relativa felicidade que nós buscamos nesse planeta. Eu gostaria de aproveitar esse tema, faltando 11 minutinhos para as 10 horas da manhã, de esmiuçar bastante a respeito de previsão do futuro, justamente porque aqui é uma grande sala de aulas, e para as pessoas que, os leigos, que estão ouvindo o programa Projeto Futuro, fique realmente esclarecido a respeito disso e tenha certeza de que a doutrina espírita, ela é verdadeira. Nós todos conhecemos grandes espíritas, o que nós chamamos, inclusive, nós temos na doutrina espírita, inclusive o médium vidente, aquele de alto poder perceptivo, ele olha para a pessoa, ali ele capta, ele não sabe com qual objetivo, é por isso que nós estamos com esse tema dentro do programa. Nós temos no Brasil, nós temos inclusive em Minas Gerais, o Chico Xavier. O Chico Xavier é um grande médium, ele tem uma grande procura pelos seus trabalhos, eu não o conheço pessoalmente. Existem casos de que ele ajuda muitas pessoas em caso de problemas de doença. Tá? Como já citei anteriormente, médiuns videntes, por exemplo, ele também é escrevente, o Chico Xavier. E, se não me engano, também ele é um médium vidente. Então, daí a questão. Existem pessoas com capacidade de prever o futuro? Essa resposta é taxativa. E não há necessidade que seja um espírita, de que seja um médium bom ou um bom médium. Pode ser um médium inconsciente. Não, isso independe da condição do médium. Há sim aqueles cuja alma se desprende da matéria. Então é o espírito que vê. E quando é conveniente, Deus lhes permite revelarem certas coisas para o bem. Todavia, mesmo entre esses, pela razão que eu lhe falei, que não há escolha, não tem que ser necessariamente um médium desenvolvido, um médium instruído, um bom médium, não tem que ser necessariamente assim. Um médium inconsciente, certas pessoas fazem isso inconscientemente, preveem inconscientemente. Esses são em maior número os impostores e charlatões. Nos tempos vindouros, essa faculdade, com o andamento, com o progresso da humanidade, principalmente com o advento da doutrina espírita, que hoje está se tornando mais divulgada, mais clara, mais procurada, mais acessível, essa faculdade de prever, com certeza, será mais para o bem e mais bem dirigida. Porque as pessoas que têm essa faculdade estarão se educando mais para trabalharem com ela. Então, independe de credo, de raça, de cor, de nível intelectual, independe de qualquer coisa. É uma faculdade que determinados espíritos já adquiriram, faz parte já do seu patrimônio espiritual. Tá bem? Está faltando 8 minutinhos apenas para as 10 horas da manhã. Existe também, nesse contexto, a dupla vista. O que é o fenômeno da dupla vista? Vamos dar uma resposta bem direta para que depois nós possamos esmiuçá-la, perdoe o termo, mas é o que mais encaixa. O fenômeno a que denominamos dupla vista é o mesmo que ocorre nos estados de sonho, sonambulismo ou êxtase. Sonho, sonambulismo ou êxtase são assuntos que ou já foram tratados no Projeto Futuro ou serão posteriormente. Só que nesse caso, o espírito se liberta temporariamente sem que o corpo esteja adormecido. Por isso, a dupla vista ou segunda visão é o fenômeno que ocorre no estado de vigília.
o corpo acordado. Por isso é diferente do sonho, sonambulismo ou êxtase. Então ocorre sim, o fenômeno dupla vista está aí. Ele a faculdade da dupla visão é permanente. O exercício, porém, não. Daí você vai ver que, em alguns casos, por exemplo, dos videntes que preveem o futuro e fora da doutrina, você vê pessoas que usam dados, baralhos, bola de cristal, búzios e uma série de artifícios. Entretanto, não é através de nenhum desses instrumentos que esta pessoa está vendo o futuro. Ela está vendo por essa percepção que ela já tem, que nós chamamos dupla vista, um sentido extra. Então, use qualquer desses instrumentos, na realidade, ela está vendo com os olhos da alma o que é que está se passando. Agora você perguntaria, com que clareza? Nós responderíamos, esta clareza, essa nitidez do que ela vai ver, está relacionado com a sua intenção, com o seu propósito. Se há um propósito saudável, há aquele com que Jesus nos orientou, dai de graça o que de graça recebestes. Se o fim da informação é para colaborar na evolução, no crescimento do espírito, da parte espiritual, evidentemente que nós teremos maiores possibilidades, ou quase todas, de que sejam informações verdadeiras e que de fato vá acontecer daquela maneira prevista. Entretanto, se a intenção é buscar retorno financeiro, é brincar, é vaidade, é buscar para si a atenção, nós teremos o contrário, as maiores possibilidades de que as informações não sejam verdadeiras, sejam falsas, e porque não poderão ser vistas com nitidez. E outra coisa, o acontecimento em si, sim, o tempo, não. Porque o futuro, embora você possa prever, ele está em função do seu presente. Eu posso dizer o que vai ocorrer com uma pessoa que está bebendo todos os dias, o dia inteiro. É notório, né, seu Antônio? Notório para qualquer um de nós. Não é uma previsão do futuro o que vai ocorrer com ele fisicamente, vai ter uma doença, não é assim? Com certeza. Mas o que eu não posso prever é que de repente, amanhã, por qualquer razão, ele mude o comportamento e deixe de beber. Então esse futuro sofrerá uma alteração. Tá bem? Nós podemos então antecipar, baseados no presente, sem entretanto garantirmos a ocorrência do fato, devido ao nosso livre-arbítrio e à modificação no curso da existência. Está claro? Está claro. É porque é muito fácil, né, as pessoas, nós todos temos grandes problemas, não é? Você procurar esses falsos espíritas, essas pessoas que interpretam sonhos, etc e tal, que leem baralhos, que se julgam inclusive médios videntes e tudo mais, são charlatões, né? Seria o termo exato, e dizer, olha, vai acontecer isso com você amanhã, vai acontecer isso com você depois de amanhã, você vai ganhar na loto, alguém vai morrer, né? Parece que é mais fácil você iludir as pessoas que estão com problemas na cabeça. Com certeza. E quando Deus, na sabedoria, ao elaborar as leis, você pode ter certeza que nada ocorre ao acaso. Aquele que procura um indivíduo nessas condições para fazer uma previsão, é o que ele necessita no momento. A resposta será proporcional à necessidade de aprendizado dele. Nós vamos ver como é que ele vai reagir quando sentir a perspectiva do acontecimento, ou então como é que ele vai reagir à não ocorrência. Quando aquilo falhar, como é que ele vai se sentir? É o caminho do aprendizado. Nada acontece por acaso. Ele vai bater na porta que ele precisa no momento para o seu crescimento. Porque na realidade, inclusive, nos diz o livro dos Espíritos, que nós já escolhemos isso, né, antes de vir para o plano terrestre.
Isso, nós determinamos, né? A única fatalidade é o nosso projeto reencarnatório. Entretanto, quando estamos aqui, presos ao corpo de carne, usando do nosso livre-arbítrio, nós temos todas as condições de alterar, como quisermos, esse projeto reencarnatório. Muito bem. Sr. Antônio, para concluir, faltando 2 minutos e meio para as 10 horas, pode ser revelado alguma coisa sobre as nossas existências futuras? Isso, vamos observar a palavra existências futuras. Nós temos somente uma vida como espíritos, né? E várias existências aqui no corpo de carne. Então, pode ser revelado alguma coisa sobre as existências futuras? Existências. Não. Olha bem, tudo o que a tal respeito vos disserem alguns espíritos não passará de gracejo, e isso se compreende. A vossa existência futura não pode ser de antemão determinada, pois que será conforme você prepará-la no decorrer desta, pelo nosso proceder nessa existência na Terra e pelas resoluções que nós tomamos quando formos espíritos. Agora, quanto menos tiverdes que espiar, tanto mais ditosa será ela. Saber, porém, onde e como transcorrerá essa existência, repeti-la, nos respondem os espíritos. É impossível, salvo o caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para desempenhar uma missão importante, porque então o caminho se lhes acha, de certo modo, traçado previamente. Esse caso, sim, é uma missão determinada, em que o espírito, já no estado evoluído, no estado elevado, ele não faz parte da população do orbe terrestre. Ele está aqui em uma missão, pertence a outros mundos. Então, é como na vida real, vai falar com você, ó, você vai a Belo Horizonte, você não é de lá, você vai fazer especificamente isso, comprar isso e trazer aqui. Isso é uma missão já determinada. O que acontece ali é indiferente. Indiferente. Agora, para nós, não. Por quê? Porque a sua existência próxima, futura, depende do que você fizer nessa. Como é que eu vou te revelar algo se eu não sei que decisão você vai tomar? Os espíritos não podem nos dizer o que é que nós vamos fazer, como é que vai ser a nossa existência, se eles não sabem, com a utilização do nosso livre-arbítrio, como é que nós vamos preparar essa existência. Não há como, então, prever-se existências futuras para nós, uma vez que depende do presente, depende do que estamos fazendo. Tá bem? Muito bem, Sr. Antônio. São 10 horas em ponto e nós concluímos aqui a nossa primeira parte, então, com a previsão do futuro. Eu gostaria, Sr. Antônio, de ouvir a vossa mensagem final, por gentileza. A minha mensagem final é sempre de um elogio, de demonstrar a minha admiração por esses companheiros que se dedicam com tanto carinho às pesquisas, ao estudo e, acima de tudo, à divulgação da doutrina espírita. São companheiros incansáveis que a gente sabe que têm as suas atribuições diárias, difíceis, dificuldade com família, problemas de contradições mesmo doutrinárias e tudo, mas que não arredam o pé do seu objetivo, como vocês, como você e como os outros, que não vamos citar nomes, porque incorreríamos na possibilidade de esquecermos de alguém, mas essa é a minha mensagem, que a gente possa admirá-los cada dia mais pela sua perseverança e, se possível, que tenhamos nós também essa vontade para seguir os passos. Bom dia a todos. Bom dia, Sr. Antônio, muito obrigado. São 10 horas e 2 minutos, a gente continua com o Projeto Futuro. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos estar conversando com mais uma grande trabalhadora da Seara Espírita, que é a Maria Helena. O tema seria Terapia de Vidas Passadas. Portanto, daqui a pouquinho, já no segundo bloco. São 10 horas e 2 minutos, nós vamos aqui a um brevíssimo intervalo comercial e já voltando. Ligue, participe, faça sugestões e retire suas dúvidas e concorra ainda ao sorteio de um livro espírita 222-0001 e 222-0002. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cai
Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus, nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. O programa Projeto Futuro leva através das ondas do rádio consolo e esclarecimento. Participe. Torne sua vida mais doce com produtos Nugovita. Indústria de doces e laticínios Nugovita Limitada. Doces e laticínios em geral. Tudo feito com muito carinho e dentro dos melhores padrões de qualidade. Avenida Presidente Tancredo Neves, 582, no centro de São Gonçalo do Pará. O telefone é 234-1212. Telefax 234-1415. Vá você mesmo conferir os produtos Nugovita. Encontra-se nas lojas e revendedores de Divinópolis e região. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Tenho orgulho quando alguém vem me visitar, porque bom gosto em minha casa sempre vai morar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. A Fátima Designs tem tudo que eu mereço. E uma decoradora sempre à disposição. Na Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás 1009, 221-1490. Você sabia? Existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso, nos quais podem habitar temporariamente. Espécies de acampamentos, de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade. Estado sempre um pouco penoso. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los, e nele gozam de um bem-estar maior ou menor. Os espíritos podem deixá-los para irem onde devem ir. Imaginai-os como aves que, de passagem, pousam numa ilha para refazerem suas forças a fim de alcançarem o seu destino. Agora 10h05, prosseguindo com o nosso programa Projeto Futuro. Lembrando a você que daqui a pouquinho, no final do programa, a gente vai estar respondendo aí as suas perguntas, né, tirando as suas dúvidas. Vocês podem continuar ligando para cá pelo 222-0002 e também o 222-0001, tá? Lembrando que no finalzinho do programa estaremos sorteando aqui o livro Estudantes, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vamos dizer assim, um dos livros mais requisitados da doutrina espírita. Portanto, ligue e participe conosco. Eu queria mandar, inclusive, um super toque aqui de Vanessa, a nossa colega de trabalho, né, para uma outra xará, para Vanessa Batista, lá do bairro Cidil, pelo seu aniversário hoje. A gente manda para você aí bons fluidos pela data de hoje, tá bom? São 10h06, vamos conversar com Maria Helena e o nosso tema de hoje, né, terapia de vidas passadas, aqui no nosso segundo bloco do programa Projeto Futuro. Maria Helena, bom dia. Bom dia, Alisson, bom dia, amigos ouvintes. É um prazer muito grande estarmos nessa grande sala de aula mais uma vez. O prazer é nosso, Maria Helena. O tema terapia de vidas passadas, fortíssimo inclusive, né? Diga-se de passagem. Maria Helena, por que não guardamos lembrança das nossas vidas passadas? Aristo, quando nós pegamos o Livro dos Espíritos na questão 392, nós vamos encontrar a espiritualidade respondendo para Kardec essa questão. E ela diz o seguinte: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Então, olha o que a espiritualidade coloca. Por que o homem não deve saber tudo? Porque, como o nosso companheiro São Antônio falou a princípio, atrapalharia a sua caminhada, o seu livre-arbítrio, a sua vida social, inclusive, né? E também não pode,
pelas mesmas questões também. O esquecimento das existências anteriores, principalmente quando essas foram muito amargas, dolorosas, é algo providencial e revela a sabedoria divina nesse caso, pois no estágio em que nós nos encontramos, essas lembranças dolorosas e difíceis que tenhamos sofrido agravariam a nossa infelicidade, nos colocaria em situações assim de humilhação, ou então exaltariam demasiadamente o nosso orgulho se nos lembrássemos que fôssemos os poderosos, que algum dia chegamos a ter o grande poder na mão, né? E esses obstáculos realmente atrapalhariam o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, isso traria uma perturbação muito grande nas nossas relações sociais. Se pararmos hoje, Ares, e pensarmos que no passado colaboramos ou fomos os responsáveis pelo sofrimento das pessoas que hoje nós amamos, porque já aprendemos a amá-las, teríamos coragem de encará-los de frente? E nós sabemos que frequentemente nós renascemos aonde? Nos relacionando com as mesmas pessoas de outras caminhadas, no meio, para que dessa forma a gente possa aprender a amar uns aos outros, a aprender a aceitar, a aprender a perdoar, a compreender. E se reconhecermos nessas pessoas que estão se relacionando conosco, esses seres, ou que nós prejudicamos, ou que nos prejudicaram, realmente isso nos impediria demais o nosso desenvolvimento. Além de nos humilharmos, né? A gente se sentir humilhado diante deles, ia ser assim, uma situação muito constrangedora. Ou então, o nosso orgulho, como eu já falei, iria às alturas nesse caso, né? E nós não podemos deixar de mencionar que esse esquecimento ocorre somente durante a vida corporal. Quando nós retornamos à nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, o espírito recobre as lembranças das suas vidas passadas. Então, essa interrupção ela é momentânea, ela não é algo definitivo, ela é momentânea. E além disso, durante o nosso sono físico, nós temos oportunidade de, através dessa libertação que nós temos da organização física, termos a consciência de nossas vidas passadas. E é neste estado que nós sabemos por que sofremos e que sofremos justamente também. Então essa lembrança que a gente acha que está apagada para sempre, ela é temporária, ela é momentânea, ela diz respeito apenas à nossa vida exterior de relação uns com os outros. Maria Helena, nós temos a maioria das pessoas comentam muito a respeito desse item, né? Eu já vi isso em algum lugar, parece que eu conheço essa pessoa de algum lugar. Nós podemos ter alguma revelação sobre nossas vidas passadas? Ô Ariston, novamente citando espiritualidade, que eu acho que eles trouxeram todo o conhecimento para nós temos que nos basear nisso, porque o conhecimento deles é bem mais amplo que o nosso. Eles dizem que nem sempre nós temos essa lembrança. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Como dizemos anteriormente, o espírito mergulhado na vida corporal perde momentaneamente a lembrança de suas vidas anteriores. Todavia, conserva algumas vagas consciências destas vidas. Então, em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas essas situações passadas, já vividas. Essas revelações, porém, só os espíritos superiores espontaneamente nos fazem, sempre objetivando um fim útil, nunca apenas para satisfazer a nossa curiosidade. Além de nós, espíritos, termos escolhido essa vida atual nossa, porque quando nós estávamos no plano espiritual, nós fizemos uma programação. Baseados em quê? Em nossas vidas passadas, quais as nossas necessidades. Eu vou ter necessidade de quê? De me melhorar em quê? De progredir em quê? De conviver com quem para aprender a amar, para aprender a perdoar, ou para que ela me aceite no seu meio. Então nós fizemos essa programação. Então quando a gente olha a nossa vida atual aqui, baseado no que a gente vive, baseado no que a gente sofre, nós sabemos, né? As situações que nós passamos.
nós já vivemos. Então, de vez em quando, nos parece ter vivido, nos parece ter visto, porque é justamente nossa memória nos mostrando assim, essa situação realmente já passou uma situação similar. Nós já passamos por isso. E aí que a gente deve observar e falar, opa, é por aqui que eu devo realmente me guiar para reparar, né? E a nossa intuição é o nosso guia. E essa intuição que nós temos das coisas, é que nos dá a ideia de resistir ao mal. A ideia é a voz da nossa consciência. Essas intuições que nós temos, essas ideias que nós temos de seguir, de continuar no mesmo caminho, né? Isso é o quê? São os espíritos superiores nos inspirando também. Além dessas vagas lembranças, a espiritualidade nos inspirando para que a gente realmente cumpra o nosso propósito aqui. E o homem não conhece os atos que praticou em suas vidas passadas, mas pode sempre saber o gênero das faltas que se tornou culpado. Isso é importante. Conhecer não vai solucionar. Então, tomar conhecimento das faltas, eu cometi esse erro, é um ponto positivo que vai fazer com que nós vençamos aquele obstáculo. Assim, se a gente começar a se olhar, nós vamos reparar que nós sempre resgatamos de acordo com o que nós fizemos. Então, o orgulhoso, ele vai renascer numa situação que subalterna. Então, se hoje nós nos sentimos subalternos, é porque nós precisamos trabalhar a aceitação disso, compreender a necessidade de não sermos orgulhosos. Porque existem pessoas que moram na rua e são orgulhosas. Isso está fazendo o quê? Essa situação dela? Com que ela aprenda a deixar de ser orgulhosa. O mau rico, o avarento, vai renascer em situação de miséria. O mau filho, pela ingratidão dos seus filhos. Quer dizer, foi um mau pai, um péssimo pai. Vai vir numa condição de um pai que não dá muita atenção. Então, assim, ele vai aprender a respeitá-lo. O preguiçoso vai vir situações que ele vai ter que fazer trabalhos forçados. Não, eu detesto que trabalho na água. E ele vai fazer. Por quê? Porque o mecanismo de aprendizado nosso é esse. Então, baseados nisso, nós sabemos por que viemos. Porque ao nascer, isso é interessante, porque nós trazemos, né, tudo que nós adquirimos. Quando nós nascemos, a gente nasce como se fez. A situação que nós estamos hoje é a situação que nós criamos em outras existências para nós. Então, cada existência é para nós um novo ponto de partida. Então, não importa o que nós fomos, importa é agora para frente. É o hoje, não o passado. É o que eu posso fazer de agora para frente, e não o que eu fiz anteriormente. O passado é lição para se meditar, não para reproduzir. Exatamente. Já dizia Camões. São 10h16, nosso tempo está voadíssimo. Em que consiste, Maria Helena, a terapia de vidas passadas? Ela é uma prática espírita? Como você disse, né? TVP significa terapia de vidas passadas. Ou alguns também colocam assim como terapia de vidas anteriores, né? Então, as alterações, vivências anteriores. Então, a sigla é a mesma. Ela consiste, Ares, que através de um processo de hipnose do paciente, ele atinge uma regressão de memória, levando o paciente a reviver acontecimentos anteriores, originais, como da primeira vez. A pessoa realmente ela retorna, através da memória dela, ao passado. Em um nível mais profundo dessa regressão, a sugestão hipnótica faz a memória regredir a épocas muito longínquas, bem mais distantes no passado. E é de lá que nós trazemos episódios, muitas vezes já soterrados sob os escombros de outras vidas, né? Então a gente puxa aquilo. E a experiência é tão surpreendente, Hermes, tão surpreendente, que a recriação é real. A pessoa que vive essa regressão sente como se estivesse exatamente naquele momento vivendo aquilo, porque ela é completa e pormenorizada, cada detalhe. Então, o paciente, ele vive todas as emoções e sentimentos do momento, com a mesma intensidade que viveu. É através dessa sugestão hipnótica que ele poderá recordar-se conscientemente também, quando ele despertar do processo, de tudo que ele lembrou.
Então, o hipnotizador, né, dita para ele uma norma: a hora que você recobrar, voltar a si, você irá lembrar de tudo que você me contou, de tudo que você vivenciou. Então, ele vem para aquela experiência viva dentro dele, com a mesma emoção, a mesma carga de emoção, de sentimentos que ele viveu na época, né? Agora, a segunda questão que você me colocou, se era ou não uma prática espírita, a resposta é não. Não é uma prática espírita. E relembrando Chico Xavier, quando ele responde essa mesma questão para Humberto de Campos, filho, numa entrevista que Humberto lhe fez certa vez, ele afirmou que o centro espírita não é lugar para experiências desta natureza. Segundo ele, crê, a TVP, a terapia de vidas passadas, é mais indicado na análise para o progresso da ciência, devendo ser restrito ao campo da psicanálise. Então, não é um processo que as casas espíritas devam fazer o que faz. Note bem, se a sabedoria divina fixou uma lei de esquecimento do passado, não seria a terapia de vidas passadas, TVP, uma transgressão à lei natural? Wallace, é interessante essa pergunta porque, como tudo na vida da humanidade, tudo, não são as coisas que são ruins e nem são as coisas que transgridem as leis, não. É o uso que o homem faz delas é que faz com que elas sejam ruins, que elas realmente sigam contra as leis naturais. Não é a TVP que é ruim, é o mau uso dela. E no caso dela, nós estamos apenas, quando nós fazemos essa terapia, nós estamos colhendo um fruto antes de estarmos preparados para ele. Nós estamos colhendo um fruto verde. Será que eu estou preparado para lembrar? Para saber? Será que é o meu momento disso? No nosso estágio atual de evolução, o esquecimento do passado, como eu já falei, é providencial. É um presente que Deus nos dá a cada amanhecer, de ter esquecido o que nós fizemos anteriormente. Porque se nós formos parar e pensar, eu acolheria em meu lar uma pessoa que matou, uma pessoa que ficou presa numa penitenciária? Eu faria isso? Eu perdoaria o seu erro realmente? Não. Ainda não estou preparada. Mas nós não estamos preparados ainda para isso. De pegar uma pessoa que matou, vir te falar: venha, meu filho, venha para o meu lar, eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar, e amá-lo naturalmente. Nós estamos preparados para isso? Na realidade, seria um mundo de revolta, né, Maria Helena? Exatamente. Então, nesse caso, né, é importante a gente lembrar que esses conhecimentos é dado aos espíritos que são em mundos mais adiantados que nós, quer dizer, eles estão preparados, eles já se desfizeram de uma série de preconceitos, eles já conseguem amar espontaneamente, eles já conseguem ver o companheiro como um irmão que errou apenas, necessitado de ajuda. Nós não, nós ainda julgamos, nós ainda condenamos os nossos semelhantes pelos pequenos deslizes dele, quanto mais pelos grandes. Então, por isso, eu acredito que a TVP não é uma regressão, mas sim o uso que se faz dela. Muito bem, são 10 horas e 22 minutos. Pode ocorrer você falou agora há pouco a respeito de psicólogos, né? O processo hipnótico, né? Psicanalista, né? Pode ocorrer de um paciente se fixar no passado e não retornar ao presente, ou ainda ficar com essas duas realidades presentes? Sim, isso pode ocorrer. Isso acontece frequentemente, principalmente quando nós fazemos essas terapias com pessoas não especializadas, não credenciadas para tal. Uma pessoa que hoje vive uma situação muito dolorosa e difícil de suportar, em estados emocionais muito abalados, se for levada através da regressão ao nível de consciência, onde ela se sinta extremamente feliz e sem as dificuldades que atormentam hoje, ela pode se fixar nesse nível de consciência e preferir não regressar ao atual nível de consciência dela. Então ela vai viver aqui com o nível de consciência lá. Aí é que nós encontramos aquelas pessoas que também, através da fuga, por não querer o trabalho duro, por não querer situações difíceis, provocam nelas mesmas a regressão, que são justamente aqueles companheiros que perambulam pelas nossas cidades, né? Achando que são os marqueses, que são os generais e dão ordem, impõem situações, e estão mendigando, mas acham que são o Todo-Poderoso ainda.
Então, esse fator pode acontecer. Inclusive, rapidinho aqui, tem um caso de uma companheira que fez a regressão, porque ela tinha depressões terríveis. E dentro dessa regressão, ela se viu matando em fogueira seres humanos, mas com prazer tão grande. E ela se viu uma pessoa extremamente feia, má. Ela não se acreditava dessa forma. Então, o que aconteceu? Ela, ao voltar, ficou com essa imagem gravada nela. Foi internada em hospitais para fazer tratamentos, para conseguir sobreviver a isso, porque o processo dela piorou demais. Ela não estava preparada. Porque quando nós fazemos regressão, a gente acredita que vai encontrar um passado, que foi bonito, rico, maravilhoso, poderoso. Vai lembrar só de coisas boas. Mas não, Acha, que vai lembrar só de nós coisas acreditamos nisso. E não estamos preparados para suportar nossa verdadeira realidade, como nós realmente fomos um dia. Hoje nós estamos em situação melhor, mas já fomos muito cruéis. Em cima desse caso que você contou pra gente, um doente mental ou um esclerosado pode dar sinais de estar vivendo no passado? Alisson, diz Carlos Toledo, que é um grande estudioso, que uma forma de distúrbio psíquico provém dessas emersões de recordação do passado, tornando o indivíduo fortemente desarranjado. Lembranças que são arquivadas alcançam a percepção do consciente atual, em formas de imagens, situação pouco difundida e particularmente observada em idosos. Por quê? Porque pelo próprio desgaste do corpo físico, esses laços já estão mais flexíveis. Então ele consegue se desprender mais da organização física. Então ele tem um acesso, às vezes, a esse arquivo. E ele vive situações que ele acha que são verdadeiras, porque ele está vivenciando ela como reais. Alguns casos são taxados como esclerose. Realmente, mas são essas recordações. Como também existem vários deficientes que nada mais são do que pessoas relembrando de situações dela passadas, revivendo situações. E para essas, infelizmente, atualmente, elas são condenadas a ir para um hospital, manicômio, e lá fica esquecida. Mas são pessoas realmente que estão tendo acesso a um arquivo onde elas não estão preparadas ainda. Acaba que até prejudica mais ainda o seu estado, não é isso? Exatamente, a questão é essa. São 10h26, nosso tempo está voando. Está voando. Tá voando. Existem casos de curas saudáveis e sem sequelas com a TVP? Respondendo rapidamente, existem sim casos, inclusive alguns relatados em livros, mas todos esses profissionais, de uma grande importância relembrar que eles alertam que são terapias de risco que devem ser feitas por profissionais competentes. Se nós não temos condições de pagar um profissional realmente competente e responsável, procuremos outra técnica, principalmente a evangelioterapia, que irá nos ajudar muito, que não deixa sequelas. Mas existem alguns casos sim que a gente encontra a cura e está nos livros. A gente depois pode retornar esse assunto, nosso tempo está apertado, para poder falar a respeito dele. Não dá para esmiuçar tanto assim. Exato. Algumas doenças que podem ser diagnosticadas, são fobias. Algumas fobias são registradas por alguns psiquiatras americanos, e geralmente nessa área, certo? Que consegue. Agora, a maioria não. Deve-se buscar um profissional simplesmente por curiosidade em saber a encarnação passada? Não, Alisson, nós não devemos fazer isso, de forma alguma. Como o Chico Xavier já enfatizou, nós já fizemos a necessidade de se aproveitar o presente para se conquistar um mundo melhor. Isso é importante. O ser humano hoje possui um grande defeito. Nós vivemos no presente preocupados demasiadamente com o futuro ou então remoendo o nosso passado. Nós nos fixamos em alegrias e dores passadas e ficamos muito preocupados. E Jesus já falava, a cada dia basta sua dor. Então é isso que nós devemos nos preocupar. E Emmanuel fala o seguinte: se fomos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, valorizar o presente e preparar em nosso benefício o futuro melhor. Por que provocar a regressão da memória do que fomos ou fizemos, simplesmente por questões de curiosidade vazia? Ou buscar aqueles que foram nossos companheiros a fim de regressar ao desequilíbrio que hoje resgatamos? A nossa própria existência atual nos apresentará as tarefas e provas que em si são a recapitulação do nosso passado em diversas vidas, ou mesmo somente de nossa última,
passagem pela Terra. Por que efetuar a regressão da memória unicamente para chorar a lembrança dos pretéritos episódios infelizes? Ou exibirmos grandezas ilusórias em situações que, por simples desejo de leviana retomada de conhecimento, fomos protagonistas? Se já sabemos, especialmente por Allan Kardec, que estamos eliminando ou apagando o brilho falso de tantos descaminhos que apenas nos conduzirão a erros que não mais desejamos repetir. Sejamos sinceros e lancemos um olhar para as nossas próprias tendências, para o nosso próprio autoconhecimento, que é o mais importante. Maria Helena, são 10h28, nós temos 1 minuto e meio apenas para o nosso programa. Eu gostaria que você respondesse aqui uma pergunta que nos foi feita no Projeto Futuro, de Keiko, né? Do lado Keiko, é Keiko, mas é uma moça, né? É da Keiko, no caso, lá do bairro Alvorada. Atenção, sonha muito com morte, imagens, água atravessando uma ponte. No sonho, ela tem muito medo. Existe explicação para isso? Ok, eu queria deixar para você o seguinte: os sonhos, há várias coisas que nos levam a sonhar. Lembranças, pode ser um momento de dificuldade sua, ou então, mesmo durante o sonho, o espírito vive, ele continua ativo. Então, a gente traz, quando a gente volta para a organização física, leves figuras, lembranças. Muitas vezes você não se sente afogando, mas vê uma água e nesse instante, pelo seu próprio medo da água, você traz aquela sensação, mas são vagas lembranças. Não dá para você falar que seria isto ou aquilo, mas dá para você trabalhar com você antes de dormir, através de uma boa oração, de uma boa meditação, para que você tenha uma noite boa, tranquila e evite esses sonhos ou essas lembranças que te perturbam. A gente gostaria, um outro dia, voltar detalhadamente para deixar você mais esclarecida. Qualquer coisa, você pode nos procurar também no Estudante Evangélico, quarta-feira, às 20 horas, que a gente vai ter muito prazer em conversar com você a respeito. Pode esmiuçar mais, né, Maria? Exatamente. Maria, muito obrigado pela sua participação conosco. Eu que agradeço, Alisson. Bom dia para todos. Bom final de semana para você. Obrigada. 10h30, estou roubando aqui só mais 30 segundos, né, do Ronaldo Nunes, para eu divulgar aqui a ganhadora da Revista Espírita, o ganhador da Revista Espírita, que foi Anderson Honorato Martins, lá do Santa Rosa. E quem levou o nosso livro, né, Evangelho segundo o Espiritismo, foi Keiko, a Keiko de Souza, lá do bairro Alvorada. Podem pegar com a gente na banca espírita, logo aqui embaixo, na rua São Paulo, de esquina com a 1º de junho. A todos, obrigado, um grande final de semana, um bom sábado para todo mundo. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo.